Moçambique, um país maravilhoso, belo, lindo. Esse é o Jardim Tunduras. Aqui um lugar turístico em Moçambique, que fica no sul da África. Tem ruas com asfalto, como nós temos aqui no Brasil. Também as ruas sem asfalto. As pessoas são muito inteligentes, um povo educado, disposto a ajudar. Muitas vezes me ajudaram a encontrar o caminho que eu precisava ir. Certa vez eu estava precisando ir a determinado local e então uma pessoa desceu no ponto que não era para descer, que ele é chamado de paragem, e se dispôs a me ajudar a ir até o local que eu precisava ir. Os homens podem ter mais de uma mulher e é bem comum na cultura moçambicana. As mulheres são bastante trabalhadoras, esforçadas, carregam grandes pesos, saem para rua às vezes com as crianças nas costas para vender, carregam coisas pesadas, elas colocam o neném nas costas e saem, elas são muito esforçadas, muito dedicadas mesmo. As crianças, desde pequeninas, já começam a ajudar em casa, pilando milho, lavando louça, fazendo comida. Elas vão buscar água, lá muitos não têm água encanada, acordam às 4 da manhã e vão buscar água. Também ajudam fora de casa, vendendo coisas na rua. E as crianças vão para a escola sem comer nada. A primeira refeição, às vezes só quando chega da escola, que é lá para as 11 horas. O primeiro turno lá começa às 6 da manhã. Então as crianças elas são bem carentes também, mesmo doentes, elas vinham para a igreja só para receber um pouco de afeto. Tá ali que tudo bem? Sim. Tá fazer o quê? Então as crianças elas ajudam a cozinhar lá. O fogão mais comum é o fogão a carvão. Existe também o a gás e o elétrico. O elétrico é muito usado, o a gás é menos usado, porque gás é muito caro e muitos não têm o valor suficiente para comprar o gás. Muitos não têm como cozinhar no fogão, às vezes falta gás. Então aqui em Moçambique o mais usado é esse fogãozinho a carvão, que onde você coloca o carvão aqui e se cozinha. É muito gostosa a comida feita aqui. Só que às vezes não tem carvão, então usam esse fogãozinho elétrico. A língua oficial é o português, mas eles têm diversas línguas maternas. Em Maputo, a língua mais falada lá é o Xangana, em Beira é Sena, e assim cada lugar tem a sua língua materna, mas os africanos, como viajam, têm familiares em outros lugares, eles conhecem vários idiomas. E o inglês também é muito usado para se fazer compras, todos os produtos no supermercado são em inglês. Então, é um povo muito inteligente que domina vários idiomas.
Brasil, o Moçambique é dividido em províncias. Como aqui no Brasil é estado, lá é província. São 10 províncias, sendo que aqui na ponta fica Maputo, no sul. Maputo tanto é a província, como também tem uma cidade chamada Maputo. É como São Paulo capital e São Paulo estado. E faz fronteira com a África do Sul e Suazilândia, por isso que o inglês é bastante usado. De Maputo para Komatipote, que é a cidade que faz fronteira com a África do Sul, são 2 horas de viagem. Então, muitas pessoas vão fazer compras em Komatipote, então tudo em inglês. Então, por isso que o inglês é bastante usado. Então, aí o mapa de Moçambique, mais específico onde é que fica. Moçambique é um país sofrido, teve a sua independência há pouco tempo, em 1975. Ele, como o Brasil, ele foi colônia de Portugal. O país sofreu muitas guerras e até hoje sofre guerras internas. E é um país que sofre bastante com guerras. Hoje a situação está muito difícil. Um único partido estava no poder durante vários anos e agora perdeu a eleição e não aceitou a derrota. Então as pessoas estão nem sem poder sair de casa, matando crianças, adultos. É uma situação muito difícil lá. A educação é precária devido à guerra e outros fatores. Moçambique é bem pobre e isso reflete na educação. 75% dos alunos são reprovados devido à matemática e jogam toda a culpa nos alunos. Os professores eles não são bem preparados, não tem materiais didáticos, por exemplo, a maioria não tem livros, e o pouco material que aparece são de péssima qualidade. Os livros são bastante caros. Então, os alunos sofrem muito, tem muita dificuldade. O método de ensino é um método bem antigo e a divisão do... Bom dia, senhores professores. Estamos bem, de saúde, graças a Deus. Na memória de África do Mundo, essa terra de estudar o ajudar. Moçambique, torna-se liberdade. O seu Deus para sempre brilhará. Moçambique, nossa terra gloriosa. Terra, terra, construindo um novo dia. Vila de braços, uma asa posta. O Pai da Mata, vamos descer. Da educação lá é de primeira a 12ª classe. É como o ensino fundamental ao ensino médio. A 10ª classe é como se fosse a primeira classe do ensino médio. A alimentação principal é feita de folhas, folha de mandioca, folha de feijão, folhas de batata doce. Cozinham essas folhas com amendoim e coco e comem com arroz ou então o chima, que é uma papa de milho branco. Essa é a alimentação principal dos africanos. Café eles não tomam, é muito caro. Um pacotinho de 250 gramas, quando eu estava lá, custava mais de R$100. Isso de 2015 a 2020. Então eles consomem muito folhas. Outra coisa que consome bastante é o amendoim. As crianças, como fosse a bala doce, o doce deles é o amendoim. Consome bastante. E a primeira refeição é chamada de mata-bicho, que acontece lá pelas 11 horas da manhã. O almoço sai lá pelas 4 horas da tarde. E geralmente o moçambicano come 1 ou 2 vezes no dia. Se come só uma vez, eles preferem o jantar, que acontece lá pelas 21 horas, que é o que sobra do almoço. Se come 2 vezes, aí eles às vezes tomam café da manhã e janta, pula o almoço.
Não é bem difícil. Ou então dão comida só para as crianças, quando sobra, só quem come, quando tem comida, não tem comida suficiente, quem come são as crianças. Então é bem difícil. Esta é a farinha de milho, da qual eles fazem uma comida que substitui o arroz chamado de chima. É uma farinha branca, não é amarela como a nossa, e ela é bem fininha. O transporte principal é chamado de chapa, que é esse carrinho tipo a van escolar, mas vai lotado de gente. Enquanto couber, vai colocando pessoas. Outro comum é um caminhão chamado My Love, onde vai muitas pessoas em pé, segurando uma nas outras. E também tem ônibus. Os ônibus são chamados de machibumbos. Então, dessas maneiras, as pessoas transitam em Moçambique. O português lá é o português de Portugal, então tem muitas palavras diferentes, como por exemplo, aula de reforço chamado explicação, banheiro é casa de banho, geladeira é geleira, vaso sanitário é pia, ventilador é ventoinha, rotatória é rotunda, posto de combustível é bomba, delegacia é esquadra e várias outras palavras que eles usam diferente de nós. Eles são muito inteligentes, trabalham com vários artesanatos, fazem coisas lindas com a madeira, com os tecidos africanos, que é chamado de capulana. Esses tecidos africanos, eles fazem roupas, eles usam como toalha de mesa, para sentar no chão, para carregar a criança, usam de diversas maneiras. A capulana, toda mulher moçambicana não sai sem carregar uma capulana. Eu gostei desse costume porque eu sinto muito frio nas pernas, então uso para cobrir as pernas. A saúde é bem precária. A principal causa de morte é a malária. Qualquer coisa que a pessoa chega no hospital, eles fazem teste de malária, porque é a principal, número 1. E segue-se a essa o AIDS, que é chamado lá de SIDA. Certa vez eu presenciei, que passou no jornal, que 50% dos bebês já nascem com HIV. Outra doença bastante comum é a tuberculose e a cólera. E muitas vezes o médico não consegue achar o diagnóstico, a situação é bem precária, os materiais, os médicos não são bem preparados, não tem esse negócio de ambulância, por exemplo. Certa vez eu presenciei uma criança de 12 anos jogada no chão, a mãe tentava levantar, era um dia bem quente, cerca de 40 graus, era cerca de 13 horas, tinha uma multidão de gente ao redor, mas ninguém conseguia ajudar. A mãe tentava levantar a criança, mas não tinha força, que era um menino de uns 12 anos. Até que chegou um policial, parou um caminhão e levaram a criança para o hospital, mas não tem esse negócio de ambulância, então é bem difícil a situação de saúde, por isso eles morrem muito cedo. Uma das causas é devido à saúde, mas o primeiro lugar é acidente, se eles não respeitam muito a questão de trânsito, carro anda na contramão, carro anda em passeio, é bem difícil, então acontecem muitos acidentes lá, então acidente é a principal causa, seguido é a questão de saúde. Eles não têm assim terra suficiente para plantar, porque toda a terra pertence ao governo. Moçambique é um país que tem diversidade de plantas e animais, mas o povo, eles às vezes têm permissão de usar um pedaço de terra, vou dizer permissão, porque a terra não são deles. Então eles plantam alface, couve, cheiro verde, algumas frutas e trabalham bastante, são bastante esforçados. Também tem uns animais, o cachorro não é bem considerado um animal doméstico, é doméstico, mas muitos africanos têm medo de cachorro.
E tem os animais selvagens lá na selva também. E assim, os cachorros, eles muitas vezes são maltratados, morrem de fome nas ruas. Eu presenciei isso. E é bem complicado mesmo. É um povo alegre, gosta muito de cantar, de dançar, tudo eles fazem cantando e dançando. É um casamento, canta. É uma reunião da escola, canta. É um velório, canta. Tudo que acontece, que vão fazer, eles cantam e dançam primeiro. Certo? Por exemplo, eu viajei muitas vezes com eles. Nós íamos a viagem inteira cantando sem parar. E cantam com toda a intensidade da voz, com alegria, com força, com energia, que só o povo moçambicano. Tem os tipos de moradia, tem os moradias como aqui no Brasil, mas tem pessoas que moram num quarto, tem os prédios, tem essas moradias tipo uma cabana.